Abuso de autoridade. Branco sai, preto fica. Evaldo Feitosa. Afinal, você é contra ou a favor do abuso, da lei de abuso de autoridade? Para um minuto, reflita e responda. Contextualizando, meu nome é Evaldo Feitosa, sou tabelião, palestrante, escritor, membro da Academia de Letras de Brasília, ocupante da cadeira 12. O Congresso aprovou recentemente a Lei de Abuso de Autoridade. Muita pressão foi feita para impedir a aprovação da lei e a imprensa tomou partido contra. Vamos ao nosso artigo que faz parte do quadro Pensando Fora da Caixinha. Policiais, fechem a porta e não deixem sair nenhum negro meliante. Branco sai, preto fica, ordenou o delegado numa operação no Quarentão de Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Cala a boca, seu corno! Quem mandou você casar com a mulher da rosca espanada? Gritou o juiz em plena audiência de divórcio. As normas do banco não permitem que o servidor identifique o cliente fora da agência, disse a gerente, submetendo um idoso de 101 anos ao vexame. Preto sai, branco fica é um filme de Adirley Queiroz, premiado no Festival de Cinema Brasileiro. O tema faz parte da vida real, realidade vivida pelos habitantes do Distrito Federal nos fins dos anos 80. Durante as festas, na alta madrugada, a polícia chegava gritando: branco sai, preto fica. Claro que isso só ocorria nas cidades satélites, onde a pobreza vive e tem residência fixa. Os brancos saíam e os pretos eram submetidos a vexames de todo tipo. Coronhadas, revistas, coronhadas na cabeça e pontapés dados com o coturno, que eram distribuídos sem conta-gotas, era distribuído à vontade. Quem mandou casar com mulher da rosca espanada? A frase não consta de nenhuma sentença, mas foi ouvida pelos que participavam de uma audiência. O marido começou a chorar, pois não queria o divórcio. O magistrado irritou-se com o choro e gritou a plenos pulmões, admoestando-o a calar-se sob pena de prisão. Isso aconteceu em pleno século XXI, aqui na capital do Brasil. Não posso identificar o cliente fora da agência, disse a gerente. Este fato ocorreu num dos maiores bancos do Brasil, em Porangatu, Goiás, arredores de Brasília. O velho de 101 anos foi arrastado pela neta para dentro da agência somente para provar que estava vivo, pois a gerente se recusou a ir até ao carro identificá-lo. Como podemos nomear esses 3 casos? Que nome daríamos a isso? Será que poderemos chamar de abuso de autoridade? Sim, eles comprovam que existe abuso de autoridade, sim, e em todas as esferas, tanto na área privada como na instância pública, estendendo-se ao executivo, legislativo e judiciário, e especialmente na imprensa, majestade com poder absoluto e com o direito ao sigilo da fonte. Ao contrário do que se divulga, o Brasil já tem uma lei contra o abuso de autoridade. Em 1965, no regime militar, foi aprovada e promulgada a Lei 4.898 pelo então Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Era uma lei muito avançada para a sua época. Vejam o que diga a lei e vejam se não concordam comigo. A qual a lei ainda continua em pleno vigor. Artigo 5º. Considera-se autoridade para todos os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Portanto, abrange todo mundo, todas as autoridades. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal.
Portanto, em todas as esferas administrativa, civil e penal estão abrangidos pela lei. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal e será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em advertência, repreensão, suspensão do cargo ou função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens, destituição de função e demissão, e além disso, demissão a bem do serviço público. A sanção civil, caso não seja possível fixar um valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10 mil cruzeiros, moeda da época. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras do artigo 42 e 56 do Código Penal e consistirá em multa, detenção por 10 dias a 6 meses, perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Artigo 5º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer suas funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por um prazo de 1 a 5 anos. A ação civil serão aplicadas as normas do Código de Processo Civil. A ação penal será iniciada independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com representação da vítima do abuso. Bastava a representação da vítima. Não precisa de inquérito. Apresentada ao MP a representação da vítima, no prazo de 48 horas, o MP denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao juiz a sua citação, e bem assim, a designação da audiência de instrução e julgamento. Portanto, basta a representação. Inicia-se a ação. Atentem, trata-se de uma lei muito boa e extremamente rigorosa contra o abuso de autoridade, com o tipo amplamente aberto para abarcar todos os abusos de quaisquer autoridades. Tem sua origem no regime militar e foi promulgada por um marechal do Exército Brasileiro. Vocês sabiam disso? Em pleno movimento revolucionário. Portanto, nada tem contra os militares. Pelo contrário, é a favor dos militares. Visa justamente a proteger o bom servidor público, civil ou militar, honesto e cumpridor de seus deveres, contra os maus funcionários e as autoridades que abusam de suas prerrogativas e denigrem sua instituição. Todavia, o rigor da lei não impediu o cometimento do abuso por parte de algumas autoridades, especialmente no campo penal. Por que será? Vamos explicar. Sabem por quê que ninguém até hoje foi punido no campo penal por abuso de autoridade? Porque os tipos penais não ficaram definidos. A lei deixou amplo os tipos penais, muito abertos. Assim, aí sim, aquela lei que está atualmente em vigor, eram muito abertos os tipos penais, para abarcar todas as autoridades e todo tipo de abuso. Agora, a nova lei estabelece os tipos penais que serão considerados abusos de autoridade. É basicamente essa a novidade trazida pela nova legislação. Por quê? Não podia ser aplicada a lei porque não definiu os tipos de abuso. Agora tem lá 30 ou 32 tipos bem definidos. O projeto foi aprovado e imediatamente se tornou alvo de críticas dos jornalistas, dos representantes do MP, do judiciário, alguns representantes do judiciário, e mesmo de alguns parlamentares. Alguns. A pressão é legítima, pois vivemos num Estado democrático de direito.
que garante a livre manifestação do pensamento. Porém, não se sustenta nenhuma crítica à menor análise que seja isenta e sem estar comprometida com as corporações eventualmente atingidas. Quais são as principais críticas? Alguém já parou um pouquinho para pensar nisso? Primeiro, os críticos dizem que o projeto foi aprovado a toque de caixa, visando a beneficiar os atingidos pela Lava Jato. Outra crítica veemente diz respeito aos tipos excessivamente abertos. Veja, o projeto foi aprovado em 2009, portanto há 10 anos, pelo então deputado Raul Jungmann. Depois foi incorporado ao projeto do senador Renan Calheiros e modificado em alguns pontos pelo projeto do senador Roberto Requião, mas a essência permanece. Portanto, não tem nada contra essa ou aquela corporação. É um projeto que está há 10 anos sendo discutido, estava há 10 anos sendo discutido no Congresso. Portanto, não se sustenta a tese de que foi aprovada a toque de caixa, pois submetida à apreciação do parlamento há mais de 10 anos. Uma lei fica 10 anos sendo debatida, pode ser dito que foi aprovada a toque de caixa? Convenhamos. Outro aspecto. Dizem que tal lei visa prejudicar a Operação Lava Jato. Tal operação, a Lava Jato, só começou em 17 de março de 2014. Portanto, 5 anos depois do deputado Jungmann ter apresentado o seu projeto. Será que o deputado Jungmann era vidente? Não, acredito que ele já ia adivinhar 5 anos atrás que 5 anos depois ia ter a Lava Jato. Portanto, não se sustenta essa tese. A crítica mais severa é quanto aos seus tipos penais serem muito abertos e excessivamente subjetivos. Vejam, a outra lei era um tipo muito aberto. Qualquer tipo de abuso seria punido por qualquer autoridade. Agora esta lei vem e traz os tipos especificados, são 31 tipos. Não vejo como essa preocupação possa subsistir diante de uma simples pergunta. Não resiste à simples pergunta. Quem vai aplicar a lei? Quem serão os agentes aplicadores desta lei? Resposta: delegados, promotores e juízes. Portanto, ele não pode reclamar porque quem vai aplicar a lei são eles. Ao contrário do propalado, observa-se que a lei foi aprovada para separar o joio do trigo. Serve para punir os maus e proteger as autoridades sérias e honestas que exerçam as atividades e suas atribuições sem abusar de suas prerrogativas e que se sentem constrangidas quando seus colegas abusam dos poderes que têm, manchando toda a corporação com sua atitude corrompida. Portanto, a lei é para isso, para punir os maus e preservar e proteger os bons. Por fim, eu acredito nessas corporações e sei que seus membros estão capacitados para enquadrar cada caso no limite da lei e evitar que algumas autoridades corruptas continuem cometendo abusos de autoridades. Ou você acha que devemos permitir que elas continuem berrando? Branco sai, preto fica. Ou quem manda casar com a mulher da rosca espanada? Você ainda quer que isso continue existindo no Brasil? Pare e pense.